Muito bem-vindos a mais um episódio Café e Negócios, hoje com a Grace, uma grande profissional da parte de recrutamento, seleção e desenvolvimento de liderança, né? Principalmente focado no público do empresariado feminino. Nosso grande mestre, Alex Nascente, sejam muito bem-vindos, é um prazer inenarrável, né? Receber vocês aqui. Alex, está contigo a palavra? Então, o prazer inenarrável é meu, né, estar aqui com essa fera, né, multifacetada, Grace Tomazetti, né, referência em liderança, desenvolvimento humano, comportamental também, né, Grace? E que legal, principalmente especificado agora focando, né, muito no público feminino, aí, já uma referência para essas empreendedoras, né, mulheres empreendedoras, que legal, que show. Então, meu nome é Alex Nascente, consultor, empresário, escritor, e estamos aqui para fazer um episódio fantástico, ainda mais diferente. Com essa fera aqui, né? Mestre, Seja muito bem-vinda, se quiser se apresentar. Obrigada, muito obrigada por esse momento especial. Eu tive a grata surpresa de receber o carinho de vocês, essas referências. Eu me vejo uma pessoa muito privilegiada de também poder estar aqui hoje. Para a gente construir uma boa narrativa, boas histórias para as pessoas e que elas entendam a importância do desenvolvimento humano, o desenvolvimento dessas lideranças para a gente poder alavancar os negócios, não só da nossa cidade, também da região. Show. Perfeito. Até porque o negócio só cresce se o empresário crescer junto, né? Principalmente na questão de mentalidade, né? Mentalidade e desenvolvimento. Então, Grace, nós estávamos conversando um pouquinho antes de nós iniciarmos o episódio. Eu acho que a gente pode começar justamente fazendo essa introdução da questão do empreendedorismo feminino, né? Já que tu é a referência nesse mercado. Tem muito para se crescer esse mercado e tirar, vamos dizer assim, esse público do escuro, né? Uhum. Todo empresário ele precisa se desenvolver. Isso é fato, né? Qual é o mapa, assim, a trilha que tu indicaria para iniciar, principalmente para essas mulheres que não sabem aonde correr, ou não sabem como dar os próximos passos, ou já tem um negócio, ou estão startando, ou está ainda em fase de mentalização e desenvolvimento do seu negócio, ou que já tem uma equipe, já está no mercado de trabalho há bastante tempo e precisa se desenvolver. Eu acho que depois a gente faz um overview mais genérico para os outros empresários, mas eu achei muito, muito bacana essa tua iniciativa. Uhum. Bom, o que eu penso assim, mulheres precisam liderar a si mesmo, liderar seus pensamentos, liderar a forma de construir a sua marca, a sua reputação e ter também a questão da gestão da confiança, que é algo que eu trabalho muito forte com essas mulheres. Então, ninguém compra de quem não confia. Tem que ter essa questão da autenticidade também, porque o feminino, ela traz essa questão da autenticidade muito forte também. Então, tu tem que saber no que tu é boa, no que tu traz potência na tua fala, na tua condução, tanto com pessoas e quanto com o teu negócio. Descobrir realmente esses potenciais para que isso depois se pulverize dentro do negócio. Uhum. Então, ter coragem também de não ser perfeita, porque por muitas vezes a gente deixa de ser usada, de ter outras referências masculinas que são muito fortes e muito potentes e acaba se apocando em vez de expandir e ser arrojada, ser corajosa nesse sentido. Então, os encontros que a gente faz com mulheres empreendedoras nessa jornada do empreendedorismo feminino é muito mais para a gente torná-las com essa mentalidade forte de realmente somos capazes, não precisamos pensar tanto em concorrência e sim admiração, inspiração, respeito, aprender com as outras mulheres e que a gente consiga nesse momento fazer mais collabs, contribuir mais uma com a outra para que a gente possa ter núcleos de mulheres que uma ajude a outra dentro dos seus perrengues diários, que não são somente na questão de administrar o seu negócio ou mesmo enquanto autônoma. Tem a questão da posição da mulher enquanto mãe, na questão educacional dos seus filhos, na construção da gestão do seu lar. Então, são multitarefas que precisam ser muito bem organizadas dentro de uma gestão do tempo,
mas não esquecer desse lado mulher, realmente, que é muito importante que ela seja bem conduzida com o nosso próprio olhar, um olhar cuidadoso, né? Um olhar que realmente enalteça as nossas qualidades e virtudes e que a gente tenha, assim, esses diferenciais para fazer trocas, né? E poder fazer bons negócios com outras mulheres e também fazendo parcerias por outros lugares, né? A gente tem hoje a oportunidade do digital também, Perfeito. que nos posiciona de uma forma melhor, mas a gente percebe essas mulheres com medo de fazer seus vídeos, de apresentar seu produto, de colocar a sua cara para dentro do negócio. Porque, para mim, dentro daquilo que eu estudo e entendo, nada vende mais do que a tua própria imagem. Perfeito. Então, a tua imagem, ela precisa ser o reflexo do teu negócio. Então, na medida que tu consegue colocar a tua autenticidade, esse reflexo dentro do teu projeto, tu consegue vender ele melhor. Afinal de contas, quem é que vai comprar o teu negócio se nem tu mesma te posiciona e acredita que ele realmente vai fazer sentido para outras pessoas? E pessoas compram de pessoas, se relacionam com pessoas, né? E os negócios são de pessoas para pessoas. E a mulher hoje, ela consegue conciliar a vida esposa, mãe, educadora, muitas donas de casa e empresárias? Consegue? Está sendo um equilíbrio, né? Eu gosto muito de usar a expressão de uma timoneira em vez de um timoneiro, né? Perfeito. Então, hoje eu tenho a timoneira como uma pessoa que precisa ficar ajustando as suas velas o tempo todo. E precisa dar atenção para todas essas facetas da sua vida. Então, ajusta a vela para ficar próximo aos filhos, ajusta as velas para ficar próximo ao negócio, ajusta a vela para ficar enquanto esposa também, para que o casal consiga se nutrir disso e fazer sentido toda a sua vida. Então, realmente não é fácil. Não. Uma construção contínua que nós precisamos fazer. Sim. E sempre pensando de forma positiva, propositiva, corajosa em relação ao caminho que a gente trilhou, deseja. Muitas dessas mulheres também não têm referências dentro da família, da família ser dona de um negócio, também ter uma mãe empresária que passa o bastão para sua filha para ser futura empreendedora e empresária. Então, são caminhos que a gente vai realmente acompanhando num mar de muita tempestade, pouca calmaria. Isso, e isso leva a uma outra colocação, assim, que eu queria te fazer. Porque, assim, muitas mulheres, elas fantasiam também, né? Isso também, até o próprio homem, né? Uma linha reta, tênue, né? De pessoal, né? Enfim, relacionamento pessoal, profissional, carreira, né? Negócio, saúde e tal. E não é assim, né? É altos e baixos, enfim, ajustar a vela toda hora, né? Essa parte do timoneiro ou a timoneira é muito bem colocada, né? Só que o detalhe é o seguinte, qual a importância aí? Aí vem a pergunta, a importância agora da questão da resiliência e da antifragilidade para essas mulheres, principalmente no teu caso, né? Que trabalha com empoderamento feminino e tal. Como trabalhar isso com essas mulheres? Eu entendo que se a gente não souber sobre as nossas principais fortalezas, as nossas principais competências que nós já desenvolvemos desde a nossa infância, se a gente não tiver um mapeamento disso, fica mais difícil de construir essa tua resposta. Então, muitas dessas mulheres, elas entram dentro de uma mentoria, de uma estrutura de apoio justamente para enxergar quais são essas potências que ela tem, porque nem ela mesma sabe mapear. Muitas vezes ela escuta das outras pessoas, mas ela não acredita que ela tem. Então, a gente precisa fazer desenvolvimento e aplicação de testes. A gente tem hoje uma ferramenta importante para nós dentro da empresa, que é o Profiler, que reúne 7 testes dentro de um só, com apoio de inteligência artificial. Então, a gente faz toda a leitura desse mapeamento para ela, constrói com ela uma narrativa que ela precisa entender que sim, é creditada, né? Não só pelo que os outros falam, e sim o que ela vive no dia a dia, para que ela possa dar um outro salto, um outro patamar para a carreira dela a partir desse momento. Então, com o mapeamento dessas competências e o desenvolvimento delas, porque nem todas estão num nível já suficiente. Um nível de consciência. De consciência, exatamente. Assim, a gente vai fazendo esse mapeamento, fazendo esse alinhamento e esses ajustes de vela e de rota necessárias no momento que elas se deparam com o dia a dia de enfrentar
a flexibilidade, a adaptabilidade em relação às suas velas todo o tempo em relação ao negócio. Ou é o mercado, ou são pessoas. Então, para cada situação, um encontro, né, para que realmente isso venha. Eu digo que a mentoria dentro da estrutura que a gente faz hoje é terapia de crachá, porque é em relação os desafios diários que ela tem, né, ou o empresário ou a empresária, nesse caso as mulheres, e justamente a gente vai matando cada uma dessas situações para que ela saia de lá fortalecida em relação ao que ela precisa fazer e com ferramentas, obviamente, para colocar aquilo em prática. Então, eu também costumo dizer que a mentoria, esse acompanhamento, ele não pode ser sem um prazo, porque senão a dependência ela fica muito grande, então ela precisa conseguir, num momento, dizer, não, agora eu sigo com o meu próprio caminho. Se eu criar um novo negócio, um novo projeto, a gente volta a conversar, mas ela tem que ter esse tempo de maturar e realmente gerar essa consciência necessária para que ela possa caminhar sozinha. E o nível de consciência hoje, ele é muito inicial da grande parte das empreendedoras, ou já foi desmistificado essa etapa ao longo do tempo? Porque se a gente for analisar a construção, vamos dizer assim, da ideologia voltada mesmo, que mulher não seria para empreender, né? Que isso é um baita de um tiro na cabeça, né? É um engodo, né? Para falar a verdade, porque assim, a mulher ela tem muito mais capacidade do que, vamos dizer assim, o homem, né? Porque justamente ela consegue administrar várias áreas que um homem com certeza não consegue fazer, né? Até recomendo um livro muito bom, acredito, né? Que tu possa chancelar, né? O Homem Cobra, Mulher Polvo, né? É muito interessante, né? Muito interessante o livro, né? Dessas multifacetas da mulher, né? Exato. Essa capacidade que a mulher tem, né? Porque o homem, se ele é um bom administrador, dificilmente ele vai ter uma boa relação com os filhos, né? Que também é uma coisa que a gente precisa trabalhar no desenvolvimento humano. Mas a mulher não, ela já traz isso na sua essência de administrar várias coisas ao mesmo tempo, né? E eu vejo que hoje uma maior dificuldade, principalmente da minha em casa, é dela se conhecer, dela acreditar nela mesma, para ela conseguir identificar os pontos fortes, onde é que ela precisa melhorar e o que ela precisa desenvolver mais, né, antes de tomar qualquer tipo de decisão. E essa falta de conhecimento pessoal acaba trazendo uma inércia que prejudica ela ao longo do tempo. E talvez exatamente esse ponto é o que hoje eu consigo apoiar, porque é um olhar feminino em cima de um outro feminino. Porque uma outra coisa é, de repente, ela te ter como referência. Não é a mesma coisa. Exato, assim. exato. Tem isso que é mágico também em relação às mulheres, quando elas desejam, sim, fazer esse tipo de troca inteligente, de fazer com que exista conversão de projetos, de objetivos, de metas e de valores. Porque é diferente. Nós não temos hoje condições... Aliás, não posso dizer isso. Nós temos, sim, condições de ter outras referências masculinas, mas quando a mulher ela ampara uma outra, ela consegue ter mais empatia. Ela consegue se colocar muito mais numa condição de ouvir, né, de ter aquela escutativa, e ela consegue também perceber nessa questão do presencial o quanto realmente por trás daquela mulher que quer muito que dê certo existe um sofrimento, porque ela não consegue atingir os objetivos dela por conta de todas essas velas que precisam ser ajustadas o tempo todo. Então, tem esse olhar mais compassivo, esse olhar mais cuidadoso em relação a isso, e aí tem sempre aquelas viradas de chave, que é a parte mais especial do trabalho, que é quando ela entende que, por exemplo, para ela se posicionar melhor no mercado, ela precisa usar mais o digital, então ela se posiciona melhor no digital, ela recebe o primeiro contrato, ela recebe um primeiro pagamento à vista, e aquilo vai dando a injeção de ânimo necessário. E a gente, né, enquanto consultoria, mentoria, a gente fica atrás, né, da coxia, assim, vibrando muito, porque, na verdade, o protagonismo é todo dessa mulher que resolveu ter essa coragem mesmo de não estar perfeita num primeiro momento, mas dando aquele primeiro passo. Então, eu preciso ter um primeiro suporte para eu poder
enxergar esse meu potencial, eu preciso ter a primeira oportunidade de trabalho, por exemplo, para quem vai trabalhar com serviços, ou vendendo uma semijoia, ou o que seja, né? O que ela se dispõe a fazer e o que ela vê como habilidade e oportunidade de negócio naquele momento. E aí, quando ela recebe a primeira oportunidade, é como se descortinasse um mundo de oportunidades. E ali, sim, ela se torna uma mulher quase que invencível, assim. Depois que esse primeiro passo, ou ela transpõe essa barreira, depois é muito mais fácil de trabalhar. Perfeito. E eu vejo bem essa tua palavra, assim mesmo. Eu vejo nesse universo do empreendedorismo feminino essa questão de uma guerreira mesmo, assim, né? E elas abrem um sorriso e um brilho nos olhos fantásticos, né? E o que me traz para outra colocação da pergunta, porque, assim, eu vejo as empresas, eu trabalho com muita consultoria, né? Então, vejo as empresas que têm uma gestão feminina muito mais humanizada. Isso é muito legal, porque a gente consegue acessar corações mais fácil, né? E a gente falava antes, né? Um código de cultura, né? Enfim, forte, ele passa por pessoas bem alinhadas, né? Mas como é que tu enganja pessoas? Faz o engajamento, né? Que é fundamental para a compra de projetos, processo e tal, através do coração das pessoas. E as mulheres, né? No comando, na liderança, conseguem, com mais facilidade, na minha concepção, extrair isso. Como tu enxerga isso? Como tu trabalha isso? Tu tem toda a razão. Hoje eu tenho empresários também que trabalham comigo que têm diretorias mulheres, por exemplo, para embasar ou para filtrar um desejo de fala que, se vier da diretoria master, né, do presidente, vai ficar duro, Sim. vai ficar forte demais. E elas fazem esse filtro como se fosse o nosso café, né? E extrai daquela fala, né, o melhor para que a gente possa acessar o coração das pessoas, a mente delas, para que elas possam juntas trabalhar em cima daquele propósito, daqueles objetivos. Então, hoje eu tenho observado que existem muitas empresas que são constituídas, elas foram formadas por homens, Sim. mas eles, muito inteligentes, também estão contratando mulheres potentes, poderosas, para fazer a gestão dessas pessoas, diluir as questões, porque daí ela tem que também entender o que essa diretoria, essa presidência deseja, para que ela possa criar uma narrativa que seja intencional, que seja engajadora e que ela consiga fazer com que todos se mobilizem em prol daquele objetivo. Perfeito. Então, muitas mulheres hoje chegando a posições maiores de coordenação, supervisão, diretorias, gerências, justamente por ter esse olhar apurado, afinado em relação a detalhes, preocupadas com a gestão da saúde daquela pessoa, da qualidade de vida daquela pessoa, da satisfação dela de pertencer àquele projeto, àquele negócio, e fazendo a tradução disso, alinhando planejamento estratégico, metas, KPIs, enfim, tudo aquilo que hoje uma gestão de negócios necessita. Mas sim, a gente tem hoje mulheres que conseguem estar ascendendo nessas posições e contribuindo, sim, para essas gestões mais humanizadas. Perfeito. E mais ricas nesse sentido. Não só na questão conceitual, técnica e humana, que é o que a gente também precisa. Perfeito. Inclusive, eu vejo, sim, um cuidado mais amplo no sentido da questão da saúde psicológica das pessoas, né, no ambiente de trabalho. Criar ambiências melhores. E a ambiência melhor gera referência. E uma referência melhor gera resultado, né? Isso é importantíssimo. Dentro desse conceito, como tu vê essas empresas estão trabalhando hoje? Aí agora já um pouquinho, não só no universo feminino, né? Mas PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, um PDL, Plano de Desenvolvimento de Liderança. Como está acontecendo hoje? Ou como deveria acontecer também, né? Talvez tu possa fazer esse gancho. Eu acho que a gente está, de uns 5, 6 anos para cá, num despertar de responsabilidade em relação a isso das empresas. Antes parecia que era uma obrigação, descobre teus defeitos, corrige eles e vem para cá melhor preparado para poder contribuir. E hoje, com os programas de desenvolvimento, tanto de lideranças, programa de backups, que a gente chama também, que são aquelas pessoas que têm algumas habilidades que precisam ser melhor exploradas, mas não sabem exatamente como, então estão numa linha mais intermediária,
influenciadores de performance, que a gente diz na área de vendas também, que são pessoas que vendem muito bem, mas não sabem ensinar outras pessoas a vender. Parece Perfeito. Que aquilo é dela e ela não consegue externalizar isso de outra forma. Então, são vários programas e processos que a gente entende enquanto consultoria que os empresários, as empresas estão preocupadas. E oferecer isso é um privilégio para quem tem empresas que acreditam no potencial humano e que capacitam esses profissionais, independente do tempo que ele vai ficar, né, Alex? Porque existe esse medo também. Eu invisto e a pessoa vai embora. O que eu faço? Minha próxima colocação. O que eu faço? Então, ao olhar nosso enquanto consultoria, é super importante que o tempo que ela ficar contigo, ela possa te entregar o máximo do potencial dela. Perfeito. Então, que tu não evite fazer esse tipo de desenvolvimento, porque, afinal de contas, senão ela também fica numa inércia e ela não entrega aquilo que tu espera. E aí ficam duas pessoas frustradas. O dono do negócio, que imaginava que ela poderia muito mais, Perfeito. E ela esperando sentada que a empresa invista nela. Então, oportunidade de crescimento na carreira, independente do tempo que isso for, tem que estar muito bem mapeado, muito bem comunicado, para que a pessoa vislumbre realmente se ela iniciou numa posição até onde ela pode chegar, que tempo isso pode demorar e que caminhos ela precisa, de que fontes ela deve beber para ela poder alcançar, ascender e atingir esse objetivo. Então, esses programas de desenvolvimento, eles estão muito mais vinculados às questões comportamentais que técnicas, porque a questão técnica, o operacional, é mais treinável, é mais fácil de ser conduzido por outras pessoas mais técnicas. Perfeito. Mas essa atmosfera mais comportamental, enfim, são os principais temas. Liderança, gestão de pessoas, gestão de conflitos, comunicação assertiva. São todos esses temas que são mais ventilados hoje em dia dentro dessa atmosfera de treinamentos, para que essas pessoas consigam ter uma fonte diferente de conhecimento, de consciência, para depois, na prática, no dia a dia, pessoas com pessoas, ela poder colocar isso dentro do seu novo momento de trabalho, de DNA, assim, e que ela possa fazer esse tipo de virada de chave super importante e necessária. Que legal. Que me leva a outra pergunta. Qual a importância de você ser dono da sua carreira? Cuidar do desenvolvimento da tua carreira. Ótima pergunta. Se eu não cuidar do meu desenvolvimento, né, dos meus pensamentos, da minha conduta ética, da minha conduta profissional, quem é que vai cuidar? Então, esse também é um divisor de águas que está rolando dentro das empresas. Assim, a empresa, ela banca muitas vezes, só que ela banca até ali. E a partir dali, quem é que banca? Eu, que sou CEO da minha própria vida, CEO do meu futuro projeto ali dentro, enquanto carreira, ou não dentro deste modelo, e sim depois empreender e tudo mais. E para que a gente possa se tornar referência, a gente precisa investir em nós mesmos. Então, quem é que vai te contratar? Quem é que vai me contratar? Se a gente não está buscando fora outras inspirações, outras metodologias, outras referências. Show. Então, para que a gente possa também se sentir mais confortável em qualquer roda para falar sobre diferentes assuntos, eu preciso aumentar o meu leque de conhecimento e de desenvolvimento, e isso cabe dentro do meu orçamento em relação ao investimento pessoal. Top. Então, eu preciso ter, né, dentro do meu salário, do valor que hoje eu arrecado mensalmente, me permitir separar a parte dele para que eu possa dizer, não, eu preciso e eu quero muito fazer esse curso, eu quero muito ter essa pessoa como meu mentor, eu quero muito poder aprender mais sobre esse assunto, marketing digital, sobre inteligência artificial, sobre inovação, seja qualquer outro aspecto que eu esteja observando com a minha visão de futuro, que logo ali eu vou precisar disso. Então, é o meu presente, o meu amanhã vinculado ao meu projeto de vida, e realmente me permitir que aquele valor ele seja um retroalimentador da minha história, da minha carreira, do meu desejo de avançar e crescer e me tornar referência nisso. E pagar o preço, né? Pagar o preço, né? Pagar o preço. A realidade é essa. Não é só o preço financeiro, né? Não é só o valor financeiro, mas assim, é o valor de se colocar como um ensinável, né? E que a gente está em constante evolução.
Sabes que quem não senta para aprender não tem direito de levantar para ensinar, né? Essa é a grande verdade. Verdade. E eu vejo que como tu falaste, Grace, o mercado ele tá nesse movimento agora, né? Por isso que a gente trouxe, né, a questão do Café Negócios justamente para trazer uma educação empreendedora de graça. A gente está trazendo profissionais gabaritados em cada área justamente para desnudar essa questão. Hoje o nosso público está mais voltado para o micro, para o pequeno, né? Que ainda não sabe como sair do operacional e ir para a parte mais estratégica, né? Tática e estratégica da sua empresa. E esse assunto sobre a questão do empreendedorismo feminino, ela é uma coisa que ele é um movimento que precisa ser olhado com muito carinho e dar o seu devido valor. Porque existem grandes profissionais no mercado que hoje estão guardados no fundo de uma gaveta, às vezes, por falta de oportunidade ou por falta de crença em si mesmo. Né? E como que a gente faz para extrair isso para a pessoa que, às vezes, assim, está em casa cuidando do filho ou da filha e quer fazer algo diferente da sua vida, da sua carreira e não consegue, porque ou não se sente capaz ou não tem um apoio necessário. Eu acho que o apoio ele é muito mais intrínseco do que externo, né? Eu não tenho apoio. Eu acho que se tu quiser, tu faz o que tu quiser, pode fazer o que tu quiser, né? Como ela pode trazer isso para a realidade dela? Mudar a sua realidade, vamos dizer assim, né? Primeiro de tudo é realmente tu não ficar numa lente vitimista e sim uma lente mais protagonista. Então, Perfeito. Eu tenho capacidade, eu tenho condições, mas eu preciso de meios, eu preciso de um método, eu preciso de uma orientação. Aonde eu vou buscar isso? Realmente, na nossa cidade e região, a gente tem hoje pouca rede feminina que se ajuda, que se constrói juntas. Então, para eu poder ter esse tipo de referência, eu teria que ter um núcleo de mulheres, de outras empreendedoras com esse mesmo desejo de fazer trocas. Porque ainda assim estamos transpondo uma barreira que eu tenho as minhas estratégias, não vou falar para outra, porque pode ser que a outra copie a minha ideia. Isso. Então, falávamos anteriormente aqui, acho que tem espaço para todo mundo no mercado, a gente empatiza com mais uma pessoa ou outra, então existem outras consultoras, existem outras mentoras, eu gosto mais de conversar com a Grace, eu gosto de conversar mais com a outra pessoa, isso não importa, o importante é a gente se buscar. E se nós tiver ainda, né, um outro nível de consciência que é, se a gente se unir, a gente vai fazer coisas maiores. Com certeza. A união faz a força, né? Exatamente. Então, é nesse modelo que eu busco as minhas parcerias também. E relação sempre de ganha-ganha. Porque, senão, a gente não vai avançar. Claro. Então, para aquela mulher que está em casa com um potencial muito bom, mas ela não sabe como fazer isso, ela tem que dar um primeiro passo de buscar uma outra mulher para trocar uma ideia. Vamos tomar um café? Vamos conversar? Que eu tenho um monte de ideia que está dentro da minha gaveta e eu preciso colocar isso para o mundo. Como é que eu vou atender a sociedade com o meu potencial? Ou, às vezes, até para se encontrar mesmo, também. Né? Porque no meio do processo das multidemandas do profissional, da profissional, acaba, às vezes, ela se perdendo quem ela realmente é, né? E o que ela realmente ela é boa. Tem isso. Mas eu acho que isso também vem um pouco antes, né? A gente tem que voltar um pouquinho antes, né? Desde lá da casa, né? O pai e a mãe hoje mais conscientes, né? Trabalhar melhor essa questão da criação dos filhos, né? Um homem, mulher, enfim, mas principalmente, né? O universo feminino, né? Por causa do empoderamento, mas não no sentido de um simples porque tem muita confusão, né? Feminismo, empoderamento feminino, empoderamento femismo, existe muita coisa misturada aí que a gente tem que desmistificar e organizar isso aí. Mas, por exemplo, lá em casa, né, eu tenho uma pequena de 10 anos, né? Ela já é uma microempreendedora, né? Então, por quê? Porque a gente conversa muito com ela, a gente trabalha muito princípios e valores, mas empodera ela, né? A gente já tem uma linha de desenvolvimento, assim, de conversas onde a gente vai desenvolvendo. Então, eu acho que esse papel do pai e da mãe, né? A gente está falando do empreendedorismo feminino, né? Ou do empreendedorismo de uma forma geral, mas, enfim,
ele vem muito na concepção da palavra lá, da casa, né, do colégio, do ambiente onde está inserido. E quanto mais a gente se perceber disso antes, trabalhar nível de consciência antes, a gente consegue passar isso para essas crianças que vão ser realmente, sim, o nosso amanhã. Né? Eu vou entrar num assunto meio polêmico, que é a questão justamente essa, assim, ó, não vou usar nomenclatura, mas existe hoje um movimento que coloca a força feminina contra a força masculina, né? Que a mulher não precisaria, ela tem capacidade de fazer o que ela quiser, do jeito que ela quiser, e ter muito sucesso em relação a isso. Mas isso acaba dividindo em vez de ganhar. Então, assim, ó, a divisão, ela não é o caminho, eu acho. Eu acho que tu tem que, independente do seu viés ideológico, a tua capacidade profissional, ela tem que falar mais alto. O teu desenvolvimento pessoal tem que falar mais alto. Quão competente tu é para moldar a tua realidade e a realidade das pessoas que estão ao teu redor, independente do teu viés ideológico. E isso hoje eu acho que atrapalha muito a questão do desenvolvimento feminino, não pelo mercado, mas sim por ela mesma, por ela se colocar nessa ótica vitimista que eu não posso fazer porque eu sou mulher, ou porque a mulher não tem chance, porque a mulher ganha menos do que o homem. Mas eu acho que se qualifica, faz a diferença no teu meio, muda a tua realidade, muda a realidade ao teu redor, para tu buscar um resultado melhor. E se soma também a questão do resultado da família em relação àquele prolabore final também, né? Então, existe esse interesse, esse desejo, mas muitas vezes tolhido, como tu mesmo disseste. Mas eu entendo assim que a gente sempre tem que ter um tipo de inspiração para fazer a alavancagem da nossa vida interna e externa acontecer. Quando tu disseste, né, da referência dos pais, por exemplo, que são protagonistas para uma criança, são os seus super-heróis e super-heroínas, toda fala que esse pai e essa mãe trouxer para um pequeno vai ser um combustível para que no futuro ela não se trave, ou que ela consiga avançar dentro do seu futuro projeto. E me ocorre agora uma complementação disso que tu disseste, Alex, que o Christian Barbosa, que é o responsável pelo livro da Tríade do Tempo, ele conta que quando ele era muito pequeno, ele dizia já para a família dele que ele queria ter uma empresa cheia de computadores, porque ele era nerd, ele sempre foi, né, de uma linha muito vinculada a essa questão de tecnologia e tudo mais. E que numa saída da escola, que a mãe dele foi buscar ele, uma vizinha que tinha um amiguinho que eram em comum disse para ela: você tem que parar, você tem que pedir pro Christian brincar de carrinho, fazer coisa que criança faz, porque meu filho também não aguenta mais ele falar que quer que ele seja sócio dele no futuro, porque ele nem entende o que ele está falando. E ele disse que estava com os olhos cheios de lágrimas e imaginando ali que aquela mulher poderia destruir o sonho dele, destruir a oportunidade de ter um futuro sócio por conta daquela fala, e que ele olhou para a mãe dele e a mãe dele disse: não, o Christian vai ter uma empresa muito grande, cheia de computadores, não é, filho? E que ele disse: é, mãe. Então, quando ele recebeu esse "é, mãe", que era uma referência, uma inspiração para ele, ele nunca mais parou, enfim, e seguiu o caminho fazendo tudo que ele imaginava ser possível com esse apoio dessa mãe que talvez não tivesse tido tanto privilégio de poder ascender na carreira, mas que acreditou no potencial dele. Então, tanto mulheres quanto homens, quando eles têm esse tipo de referência enquanto infância, isso dá realmente oportunidade de ele ser mais ousado, dele enxergar oportunidade sempre como uma linha positiva de prosperar. O arriscar, ele sempre vai aliar a palavra ganho e não o arriscar vinculado à palavra perda. Por quê? Porque ele imagina que isso realmente vai dar certo, porque afinal de contas, se tem um super-herói, uma super-heroína dizendo que vai dar certo, que confia nele, ninguém vai
travar essa oportunidade e esse desenvolvimento. Cria uma trilha neural nele, assim, né? Fantástico. E aí a gente superável. É isso mesmo. E aí a gente pega o gancho daquilo que tu sempre fala, Alex, que o passado ele não te define, né? Ele te orienta, né? E isso me dá Eu tenho uma filha de 5 anos, tá? E ela nunca pegou um telefone. E aí a gente vê assim, ó, quão difícil vai ser para essas crianças hoje, lá no futuro, quando elas entrarem no mercado de trabalho. Porque assim, ó, hoje os pais terceirizaram grande parte da sua terceirização para a tecnologia. E eles não estão minimamente preocupados em filtrar o que aquela criança está recebendo. Eles entregam o telefone para calar a boca a criança chata, né? Para conseguir ter o seu momento de paz. E pegando o gancho que tu falou, quão difícil vai ser para essas crianças lá na frente hoje, né? E tem outra habilidade que a gente hoje procura desenvolver nas pessoas e que elas não estão tendo naturalidade de trazer, que é a criatividade. Então, a criatividade ela vem do explorar. Exato. Desde a infância, sempre com aquela vontade de que não vai se machucar, que não vai ter problema. E hoje tudo é muito mais tolhido nesse sentido. Então, não sobe no muro que tu vai te machucar. Não faz isso. Não sobe na árvore, não faz isso. Não te suja porque eu não consigo depois te limpar porque eu estou sem pressa. Sim. Então, existe todo um tolir ali em relação à imaginação, criatividade, que a gente está observando dentro das empresas hoje, que as pessoas não conseguem ser criativas, não conseguem ser intuitivas, porque faltou essa parte do explorar mais enquanto criança, de quebrar o braço. Pode ver, a gente não vê mais crianças com os braços quebrados dentro dos colégios. Porque... É verdade. Tudo muito em tela, muito fechadinho, né? E isso eu vejo que impacta até mesmo na questão cognitiva hoje desse pessoal que está no mercado, entrando, né? Dos novos entrantes no mercado de trabalho. Isso me impressiona muito, né? Isso vem um pouco do que tu está falando, dessa parte. Uma dificuldade muito grande, né? E leva a outra colocação. A gente falava ali da terceirização, né? Dos pais, né? Da criação para a tecnologia, mas também há uma terceirização da responsabilidade dos seus comandados, né, dos seus liderados dentro das empresas, para consultores, que nem eu, que nem você, né? E eu acho que é legal, é importante a gente deixar bem claro, né, Grace, que a gente é um facilitador de processos, né, de matrizes, de metodologia, mas que sim, a responsabilidade é dos líderes, é dos diretores, é dos, né, proprietários de empresa. E muitas vezes eles querem nos contratar e deitar o cabelo, né? Não, tu não entendeu. Eu queria pro Lucas. Não, eu entendi, só que precisa passar por ti. Então, a gente vê essa dificuldade que a galera também está querendo terceirizar muito, né? Como é que tu lida com isso? Com a verdade. Traduzindo exatamente isso que tu disseste. A verdade às vezes machuca, né? Dói. Dói. E naquele momento ele pode continuar com aquele contrato ou dizer, não, mas eu não queria isso de ti. Eu queria que tu me trouxesse o método, a forma de fazer mágica e a aplicabilidade. Então, acaba que nós podemos cair numa armadilha de virar operacional, né, nessa terceirização dessa liderança, em relação àquilo que é dele enquanto responsável daquele projeto. Então, a gente entra com um pontilhar, né, de oportunidade de construção de novos conceitos, de novas técnicas, com o apoio dele na questão do desenvolvimento para ele ter mais habilidade para falar com as pessoas, trazer o feedback, que realmente é uma outra habilidade, além da criatividade, que precisa ser muito bem desenvolvida, mas a responsabilidade pelo sucesso daquele projeto tem que ser dessa alta liderança, engajada, comprometida, com tempo de estar com as suas lideranças mais intermediárias e também com tempo para chegar até a ponta. Porque quem está lá na ponta também sente falta de enxergar esse gestor circulando por dentro de uma indústria, por dentro da sua loja. Quanto mais ele se afasta, mais ele vai ter que trabalhar sob o olhar de outros. Perfeito. E aí ele vai ter que também ter esse discernimento para que ele veja exatamente o que ele vai absorver daquilo que está recebendo, para não ter esse olhar
desvirtuado, considerando que ele que criou aquele negócio, um sonho é dele, ele tem que estar muito mais próximo dessas pessoas, também confiando, obviamente, nessa liderança, mas não esquecendo que lá no começo era ele mais 1, ele mais 2, agora é ele mais 20, ele mais 30, ele mais 50, mas aquele pessoal lá da ponta também quer saber sobre essa história, quer saber quem é essa pessoa, o quanto ela é uma pessoa humilde, ela é uma pessoa acessível, e é isso sim que vai fazer com que essas pessoas lá na ponta acreditem nesse negócio. Porque, afinal de contas, eu conheço quem criou isso. E eu quero muito poder fazer parte disso e ser muito grato. Aí a questão de gratidão, enfim, que a gente... E ele mantém os filtros semânticos dele ativos, né? Porque ele consegue ter o olhar dele, né? Exatamente. Eu me lembrei há um tempo atrás, teve um programa que eles, nas grandes empresas, eles pegavam o CEO ou o presidente da empresa e colocavam como um chão de fábrica, né? E ele fazia... um chefe secreto. É um chefe secreto. E muitas das vezes o alinhamento dos valores da alta diretoria era totalmente diferente com o que imperava a cultura da empresa, né? Lá embaixo. Por quê? porque os diretores acabavam fazendo a sua gestão através de uma bolha filtrada totalmente pela média gerência ali. E aí, quando a gente tem um alinhamento de cultural e de valores de cima para baixo, e todo mundo conversa a mesma língua, não tem esse problema. Que às vezes tu tá com um problema de gestão ou de resultado que não está acontecendo, mas está totalmente desalinhado a base com o topo da pirâmide. Né? E nada melhor do que tu conseguir em loco ver aquele problema. Exato. E não ter esse filtro que por muitas vezes é maquiado ou ele é minimizado em relação a isso. E esse instrumento, que era na época o chefe secreto, ele serve até hoje de referência para algumas aulas, para a gente trabalhar a questão da comunicação, a questão da motivação, né? Então, assim, muito mais difícil muitas vezes do que motivar é evitar a desmotivação. Exato. Porque existem alguns processos que acabam realmente desmotivando regularmente, diariamente, até que aquela pessoa fique murcha e ela não acredite mais naquele projeto, naquele pontuar sistema. Isso. O que seria a criação de um bom ambiente, né? E o que seria desmotivadores desse ambiente? Hoje, o que eu observo que as pessoas me falam quando eu ando aos corredores e eu procuro ter esse impacto também lá na ponta, é a falta da organização de processos. Então, falta de clareza dos processos dificulta para que as pessoas entendam o seu papel. Sim. Então, definição clara de processos, definição clara de quais são as minhas atribuições, o que a empresa espera de mim, até onde eu posso ir, né, em relação a aquele a minha função, se eu sou um assistente, se eu sou um analista, se eu sou um coordenador, se eu sou um gerente, se eu trabalho mais operacional, até onde eu posso ir, para quem eu me referencio no momento que eu tiver uma dificuldade, um problema. Muitas vezes isso não está claro. E isso desmotiva. Não é só questão econômica, e muitas vezes é o terceiro ou o quarto item que faz as pessoas saírem de dentro das empresas. A questão econômica, o salário, os benefícios, ele é importante, mas essa estrutura organizacional, que ela entenda qual é o meu papel, até onde eu posso ir, que processos são sob minha responsabilidade, até onde é o meu bastão e para quem eu passo o bastão, como é que eu faço os apontamentos necessários, se tem algum ajuste naquela rota daquele processo, para quem eu falo. Eu estou vendo que tem uma coisa que poderia ser mais rápido, que poderia gastar menos energia, que poderia trazer melhores resultados, mas ninguém me fala, eu não sei para quem eu aciono, e aí parece que está tudo muito bagunçado. Então, eu escuto muito isso. Não tem processo definido e está tudo uma bagunça. E, além disso, eu não sei até quando essa estrutura vai aguentar desse jeito. Então, eu vou cair fora antes do barco afundar. Antes do barco afundar. Então, isso também faz com que gere desmotivação, respondendo a tua pergunta, instabilidade,
porque, afinal de contas, ainda existe essa situação do ser humano querer saber se aquele lugar é muito, né, sustentável, palpável, né, estável para que ele possa pensar, não, aqui eu vou continuar e aqui eu vou apostar as minhas fichas, apostar o meu conhecimento técnico, vou apostar no meu desenvolvimento, porque eu sei que aqui eu vou conseguir alavancar minha carreira e atingir os meus objetivos. Isso vai de encontro àquilo que a gente já fala há bastante tempo, né, Alex? Que é a falta de clareza do dono da empresa do que ela quer. Porque... Para onde vai, como vai. E analisando o que tu falaste da questão assim do não saber para onde ir, porque eu já trabalhei em empresas assim, agora tu vai para lá, agora tu vai para lá, agora tu corre para frente, agora tu corre para trás, né? E aí daqui a pouco eu não vou correr porque eu vou dar um passo para lá, 2 para cá e assim fico sempre no mesmo lugar, sempre andando em roda. E quão difícil é de fazer uma implementação isso hoje para um pequeno, para um micro? Como é que a gente conseguiria facilitar essa... Porque a gente sabe que existe uma grande dificuldade da questão da burocratização, né, da empresa. A gente já vinha falando em alguns outros episódios que assim, a burocracia burra ela pode matar a tua empresa. Mas o mínimo de burocracia uma empresa precisa ter, principalmente para conseguir mapear, definir e validar os seus processos internos. Até para tu fazer, vou contratar um vendedor. Tá, mas qual é que é o papel do vendedor? O vendedor ele vai ser um hunter, ele vai ser um fechador, ele vai ser um closer, ele vai ser um vendedor transacional, ele vai fazer uma venda consultiva. Que tipo de produto ou serviço eu preciso executar para conseguir manter esse profissional dentro da carteira de funcionário. Vou contratar um administrativo, vou contratar primeiro um operacional, né? Porque até porque vendas é processo. É processo, tudo é processo dentro da empresa, tudo até o fato de ele ser um empresário, um gestor, ele precisa dos processos dele para conseguir definir os KPIs, claro, para conseguir ver se o negócio dele ele é perpetuável ou se ele está indo para o buraco. Independente do tamanho da empresa. Claro. Aqui Exato. quem assiste, quem tem o Café e Negócios como referência, como vocês mesmos falaram que é o pequeno, o micro, ele precisa mapear os seus processos desde o início. E isso contribui no futuro para que demais processos que cheguem ou outros negócios, que isso se torne cultural. Então, o processo de aculturamento de processos tem que começar lá embrionário. Porque senão depois, quando se tem, né, uma expansão, uma estrutura maior, vamos sentar para fazer os processos. É penoso, é ardido, as pessoas têm dificuldade de dizer, né, o passo a passo do que elas fazem. Inclusive, é um ótimo tema para um podcast falar só sobre gestão de processos dentro das empresas. É verdade. Da importância de fazer essa gestão, porque isso organiza tudo. Contribui para saber, a pessoa sai de férias, ninguém sabe fazer o processo dela. A pessoa adoeceu, ninguém sabe fazer. E aí terceiriza ou não se autorresponsabiliza por aquilo. E acaba que nós temos que também fazer um mapeamento da gestão intelectual que cada um tem. Então, o capital intelectual que tu tem está dentro da tua cabeça. Mas como é que eu vou deixar isso mapeado, descrito para quem vier? Não com medo de perder aquele meu lugar, e sim para eu avançar dentro da minha carreira. Então, se eu não souber ensinar, como a gente falou antes, né, um bom líder, ele também tem que saber ensinar. Porque se ele não sabe ensinar, como é que ele vai fazer para ter, né, as pessoas que vão ser os sucessores dele? Para ele poder continuar crescendo dentro daquele negócio. E aí a gente pega uma outra questão, que às vezes os profissionais acabam concentrando a operação nele ou os processos nele para ele não ser, para ele ser insubstituível dentro da empresa, vira né? O gargalo e da aí empresa. vira o gargalo da empresa, né? E muitas vezes o gargalo da empresa é o próprio empresário. Sim. É o próprio empresário. Sim. Grande parte, né? É o próprio empresário, né? Grande parte das vezes. Grande parte das vezes é. E como a gente mitiga essa questão? O mapeamento do capital intelectual eu enxergo assim como o maior desafio hoje dentro das empresas. Aquele empresário ou empresária que começou o negócio, ela tinha uma
Estrutura, eu digo assim, que às vezes as pessoas enxergam em 3D o projeto, as ideias, mas ela não consegue colocar no papel, ela não consegue fazer um planejamento estratégico, ela não consegue montar planos de ação, ela não consegue fazer o acompanhamento daquilo para ver se ela vai conseguir atingir um resultado positivo. Então, acaba que concentra tudo na cabeça. Aí, esse empresário, esse gerente, esse líder, ele quer que as pessoas consigam fazer a leitura do que está lá dentro. Né? Matou a charada. E aí, nessa leitura que não existe nesse formato, a pessoa também perde a sua inteligência emocional, afinal de contas, ela se irrita, porque o outro não consegue acessar aquilo. Às vezes, o empresário parece um ET, falando sobre visão, sobre estrutura do negócio, e a outra pessoa está sentada lá no banco 1, o outro está lá no banco 50, no banco 60. Aí tem toda aquela caminhada, aí falta paciência para ensinar, e aí vira tudo uma confusão. Enfim, a pessoa também desiste, porque afinal de contas a liderança que está lá com todo aquele capital intelectual não consegue transmitir para ela, não consegue educá-la para entender sobre aquele projeto. E acaba novamente com o empresário ficar, não, eu vou ficar com as minhas, né, com as minhas boas estratégias, com minha boa intenção aqui, porque afinal de contas não posso confiar em ninguém. E acaba tendo esse tipo de conflito, e que a gente está, enquanto consultoria, tentando desmistificar isso para que isso saia desse escopo de trabalho, para que os projetos avancem. Muito mental, né? Muito mental. Né? E ele vira um limitador do próprio crescimento. E acaba sempre colocando desculpas. Perfeito. Em cima do seu insucesso ou da falta de e tu sabes progresso. Que o que acontece, né? A gente trabalha muito aqui assim, para tirar o empresário do operacional, não da operação, né? Mas aí passar para o tático, do tático para o estratégico, com calma, né? Com processos definidos e projetos. Por quê? Justamente para evitar, porque muitos ouvem, né? Guru de internet, alguma coisa assim e tal, e já passa. Pílula. Já vou direto para o estratégico, coisa e tal. O que acontece? Não preparou, né, sequência de novos liderados para assumir os postos, não preparou nada de manuais, né, playbooks, nada. O que acontece? Dá problema, é óbvio que vai dar problema. O que ele faz? Imediatamente ele para tudo lá no estratégico, desce, né, ou tático, desce correndo a 1000, assume o operacional de volta e diz para ti, viu? Se não é eu, não funciona. E aí não funciona mesmo, porque criou mais, né, um estigma para isso, né? Mais um viés cognitivo. Só que ao contrário disso, se a gente, nosso desafio e o preparo, e o que tu está nos mostrando, que é a nossa proposta, é passo a passo, melhorando, né, a questão de consciência, mindset, de desenvolver parte técnica, né, hard skills, para que a gente possa escrever playbooks bacanas, bem organizados, treinados, tirar do mental e botar, né, mais tático ali. Porque, cara, aí dá certo. Tem como dar certo. E se alguma pessoa já fez, tem como tu replicar também. E várias pessoas já fizeram, então tem como ser feito. Mapeia o teu processo, valida o teu processo e depois melhora, né? Isso. E cria uma rede de apoio de pessoas que te inspiram nesse sentido. Perfeito. E bate na porta dela e diz, como é que tu faz? Me ajuda. Modela. Né? E aí, gera ambiência. Isso. Então, constrói, né, ali uma relação que ela é muito frutífera, ela é muito positiva para ambos. Muitas vezes, o teu negócio é muito diferente do meu, mas é de pessoas para pessoas. Então, me ensina, me mostra como que tu faz, que eu vou tentar replicar parte disso dentro da minha realidade. E aí a gente vai criando uma rede do bem nesse sentido também, onde todo mundo, um pode contribuir com o outro. E no universo feminino, igualmente, porque hoje parece que os homens têm essa conexão mais forte nesse sentido, se exploram mais, se ajudam mais, e que é hoje o grande desafio que eu também tenho dentro dessa sociedade feminina, da gente dizer, tem como fazer, a gente não precisa tirar uma cliente da outra, a gente pode inclusive se indicar e a gente pode se ajudar. Então, no momento que tu tá lá sem muita referência, sem muito apoio, eu posso estender a minha mão para ti, eu te ajudo,
E lá no futuro vai acontecer do processo se retroalimentar e ela lembrar desse... E vai ter a reciprocidade e naturalmente isso vai acontecer. É orgânico isso acontecer. Sabes que há muito tempo eu criei um projeto justamente de desenvolvimento, porque existia isso no universo masculino mais também. E a gente... Então, tu realmente puxaste muito bem. Tempo para cá, a coisa melhorou nesse sentido, né? Mas eu trabalhei muito forte, né? E eu acho que é hora de talvez vocês puxarem isso para o universo feminino, né? De um processo de cooperativismo entre as mulheres e não competitivismo. Ser cooperativo e não ser competitivo. Porque é o ganha-ganha, né? E fugir daquele que tem que ser para os dois lados, né? Eu e minha mulher, né? Fugir, porque assim, eu brinco isso porque tem que ser retroalimentável para os 3 níveis, né? Empresa, né? Colaboradores e clientes. Aí o negócio funciona. Mas por que não fazer isso também para o universo do empreendedorismo de uma forma geral, o universo do empreendedorismo feminino e assim por diante? Não tem por que não, entende? Não, até porque daí tu vai unir as forças, fortalecer, né, elas e mitigar as fraquezas o máximo possível, porque aí é complementação, né, do cooperativismo, né? E realmente é um movimento. Vamos levantar uma bandeira, então, né? Vamos levantar uma bandeira. Vamos levantar a bandeira e nós já temos a nossa porta-bandeira. Exato, Grace exato. Inclusive, eu faço o convite para ti para fazer parte da universidade, né? Do Unindec, trazendo toda a tua expertise para esse empoderamento feminino aí e desmistificar, porque a mulher ela tem mais capacidade que os homens, né? Porque ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo que nós não conseguimos. Isso é fato. Temos aqui, né? Multifacetada, né? Perfeito. Então, na verdade, assim, eu até aproveitando o gancho, né, para já fazer o convite, né, para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, que venha para o universo, né, do INDEC. Exato, né? O INDEC é nosso Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano, Empreendedor e Comportamental, que dentro desse guarda-chuva dele, que ele é uma road, está a Unindec, que é a universidade, onde a gente trabalha muito a questão de liderança, de gestão, de processos, né? Onde a gente inclusive coloca o nosso método, né? São 3 pilares: empresa, empresário e colaboradores, dividido em 7 alavancas de sucesso. Né? E aí tem cultura, gestão e vendas, né? Inovação, tração 5.0, tem muita coisa legal. Que legal. E é esta, né, que a gente tem a honra de te convidar para fazer parte desse universo conosco. Que legal. Fico muito feliz. Show. E contem comigo. Eu entendo que o nosso mundo, ele não pode ser composto de gentes tão normais assim, né? Gente normal não muda o mundo. Não, verdade. Então a gente tem que ter essa ousadia, trabalhar com bastante alegria, porque eu também entendo que não pode ser penoso, não pode ser ardido, tem que ser realmente algo que nos traga muito prazer. E com prazer recebo esse convite, contem comigo. Para o que daí vier aí. Eu acho que a gente pode juntos fazer muitos projetos. Tenho certeza. E alavancar isso para outras pessoas que talvez estejam na dúvida se vale a pena ou não investir na sua própria carreira, né, no seu próprio desenvolvimento. E assim talvez dar os primeiros starts para aquelas pessoas que talvez desejem também fazer um movimento empreendedor dentro de si, que a gente encoraje essas pessoas, crie métodos, ferramentas para que possibilite que esse caminho não seja tão dificultoso, né? Com pessoas especiais que também desejam que toda essa máquina aconteça e gire da melhor forma possível. Que show. Grace, estamos finalizando mais um episódio, então. Te agradeço muito, é um prazer inenarrável te ter aqui, né? Gostaria que tu fizesse o teu fechamento, desse o teu recado final, né? Depois a gente passa pro grande mestre Alex aí, para nós encerrar mais esse episódio. Muito bom. Obrigada, então, Lucas. Obrigada, Alex, por essa oportunidade. Quem nos assiste ou quem vai nos ouvir pode me encontrar nas redes sociais, no @gtomazetti consultoria, também pelo site gtomazetti.com.br. Lá tem todos os nossas frentes de trabalho. E, assim, sou super acessível também para as pessoas. Vamos tomar um café, eu tenho uma ideia que eu não saio do papel. As mulheres, enfim, eu gosto muito desse collab mesmo, sabe? E perfeito. Acho que com uma xícara de café muitos negócios acontecem. Então, perfeito. Vamos fazer esse tipo de troca também pelas redes e me acessem. Eu estou sempre ou em Cachoeira, ou em Santa Maria, ou em Santa Cruz do Sul.
na estrada, porque eu também gosto muito de pegar a estrada, de viajar bastante também. Então, eu acho que os nossos hobbies também complementam a nossa energia diária, que isso não podemos também esquecer, porque senão vai faltar esse combustível. Então, lá nas redes é um pouco sobre trabalho, um pouco sobre vida pessoal, sobre viagens, e esse é o meu mundo, e que bom poder compartilhar com vocês esse momento. Nós que agradecemos. Prazer é nosso. Né? Prazer inenarrável. Inenarrável, né? Foi mais um episódio tremendo na minha concepção, né, Lucas? Que vai impactar pessoas aí. Eu tenho certeza que as pessoas vão virar a chave e a coisa vai acontecer. Então, entre em contato conosco, né? Café e Negócio, entre em contato, então, com a Grace Tomassetti e dizer que nós estamos aqui para fazer a diferença nesse mundo. E o nosso caminho é desenvolver o empreendedorismo. O meu desafio, né, eu digo sempre, brinco, né, que o meu negócio é chegar ao porto e jogar barcos ao mar, né? Porque barcos não foram feitos para ficar em portos, né? Foram feitos para navegar. Então, essa é a minha concepção de vida. E a gente vai desenvolver as timoneiras para pegarem esses barcos e navegarem. Perfeito. Show. Boa concepção. Muito obrigado, então, a presença de vocês dois. Estamos encerrando aí mais um episódio. Show de bola. Tá bom, gente? Perfeito. Obrigado. Até a próxima.